Por aqui você tem informações voltadas ao setor do café. Eu começo com uma boa notícia em relação ao clima que deve beneficiar bastante a safra 17/18 de café aqui do Brasil. De acordo com o CPEA, um boletim divulgado no início dessa semana, as chuvas que caíram agora no mês de dezembro estão beneficiando as lavouras aqui durante todo o Brasil. E com isso, os produtores vêm esperando uma boa produtividade para um ano de bienalidade negativa. E com clima mais ameno, mais positivo também, o impacto do ano de baixa redução para o café arábica, que em geral as produtividades caem bastante em relação ao ano anterior, devem amenizar com essa chuva e com o clima que vem beneficiando. E também houve uma melhora no cenário do café robusta, onde os produtores também se mostram mais positivos em relação à safra 17/18 aqui do Brasil. Na região sudeste, choveu realmente muito forte nesta última semana, trazendo inclusive transtornos para cidades de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. Enquanto isso, essa chuva beneficiou o solo, que precisava de água para aumentar a sua umidade. A Nadiara, da Somar Meteorologia, fala com a gente agora se essa condição climática deve continuar assim no sudeste do país nos próximos dias. Na última semana, choveu de forma intensa em algumas áreas do Sudeste, o que trouxe até transtornos, principalmente para Minas Gerais e para o Rio de Janeiro. Mas, por outro lado, a chuva também manteve o solo bastante encharcado e isso beneficia o desenvolvimento dos cafezais. O índice de umidade no solo chega a 100% nesta área em rosa do mapa, que cobre boa parte de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, até o nordeste de São Paulo. Apenas no oeste paulista é que a situação é crítica, porque não choveu de forma significativa e o índice de umidade no solo está abaixo de 10% em algumas cidades, como mostra essa mancha em laranja do mapa. Agora, para os próximos 5 dias, a expectativa é de chuvas mais frequentes, principalmente em São Paulo e no sul mineiro. Algumas áreas podem receber até 50 milímetros, só que é uma chuva mal distribuída. Algumas cidades pontuais podem receber esse volume de chuva, mas a maior parte das áreas são apenas pancadas rápidas e isoladas de chuva durante os finais de tarde, por causa do calor e da alta umidade do ar. Já em boa parte de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, durante esses próximos 5 dias não tem previsão de chuva significativa. O tempo seco e o calor ganham cada vez mais intensidade. No decorrer da próxima semana, chove mais entre São Paulo e metade sul de Minas Gerais. O volume de água deve ultrapassar até 50 milímetros em boa parte destas duas áreas. Inclusive, algumas áreas do sul paulista podem receber 70 milímetros. E essa chuva deve chegar com mais força aqui no oeste paulista, então beneficiando aquelas áreas mais secas, assim também como no Triângulo Mineiro. Enquanto isso, norte de Minas Gerais e Espírito Santo, com chuvas mais irregulares, e a tendência é que a umidade no solo caia mais sobre o norte mineiro, região que ainda apresenta irregularidade das chuvas. Agora eu vou lá para o estado do Paraná apresentar os números divulgados pelo Departamento de Economia Rural do estado paranaense, o DERAL, que divulgou uma quebra na safra, um número menor do que havia sido apontado no levantamento anterior, reflexo direto de um ano de baixa no ciclo anual de produtividade dos cafezais paranaenses. Para você de casa acompanhar, vamos ver os números divulgados pelo DERAL no início da semana. O volume, então, foi de 1.047.000 sacas de 60 quilos. Veja que em comparação à safra de 2015, temos uma queda de 18,8% e vale também destacar por conta do clima que fez toda a diferença na produção da safra do café paranaense. Lembrando que no levantamento anterior, o DERAL havia apontado uma safra de um volume de aproximadamente 1 milhão a 1.100.000 sacas de 60 quilos, portanto, fechando em 1.047.000 sacas, números divulgados pelo DERAL em relação à safra do Paraná. Vamos agora trazer em destaque o café Conilon aqui no Brasil. A segunda edição do Agricultura BR desta última terça-feira teve a entrevista com o diretor do IE, o Instituto de Economia Agropecuária do Estado de São Paulo, e conversou com a jornalista Rafaela Fávaro sobre a atual safra de café Conilon do Brasil. Ele comentou também sobre as perspectivas sobre produtividade nos principais estados produtores, estado do Espírito Santo, Rondônia e Bahia. Veja o que ele disse sobre a safra que vai ser colhida em 2017. Não há uma perspectiva boa, o Espírito Santo deve repetir safra, tendo em vista essa condicionante que eu estou falando. Pode ter um pouquinho de melhora? Pode, porque teve gente que podou, que a planta economizou um pouco de energia, né, não formou aquelas estruturas no meio daquela seca.
Então, isso pode acontecer. Teve gente que conseguiu manter água durante todo o período, né? Conseguiu manter uma irrigação. Então, a gente tem uma safra ligeiramente maior, talvez, do que a que veio o ano passado, que em torno de 6 milhões de sacas. Talvez ligeiramente maior. O que deve nos surpreender, talvez, seja a safra de sul da Bahia e de Rondônia. Esse, sim, deve vir com uma safra bastante portentosa, bastante grande. Como você viu o Celso Vegro comentar, diretor do IEA, os estados da Bahia e Rondônia devem apresentar uma produtividade melhor na safra de café Conilon na temporada atual, que será colhida no ano que vem. No ano passado, no entanto, ambos os estados também sofreram muito com o clima, assim como o estado capixaba, fazendo com que a seca derrubasse a produtividade dos cafezais e, consequentemente, a produção. Vamos acompanhar agora como que cada um destes estados se comportou nessa última safra de café. Veja comigo na sua tela o estado de Rondônia em destaque. Veja a comparação entre os anos de 2015 e 2016. A produtividade saiu de 19,67 sacas de 60 quilos por hectare no ano de 2015 para fechar em 2016 18,56 sacas, uma queda de 5,6% no rendimento. A produção também caiu da mesma forma, 5,6%, sendo reduzida de 1.700.000 sacas de 60 quilos para 1.600.000 sacas. A Bahia também teve uma quebra de safra e ainda maior. Inclusive, não apenas para o café, todas as commodities plantadas no estado baiano sofreram muito. A gente pode citar a soja, o milho, o cacau e várias outras culturas. Vamos falar então do café Conilon por lá, porque a Bahia é o terceiro maior produtor da variedade no Brasil. Veja como caiu a produtividade média dos cafezais nesse último ano. Saiu de 30,60 sacas por hectare no ano de 2015 para 18 sacas em 2016, queda de 46,4%. A produção teve uma baixa muito expressiva, que foi de 30,2%. A queda ali não é 5,6%, é de 30,2%, saindo de 1.100.000 sacas de 60 quilos para apenas 826.000. Queda brusca, portanto, para os estados de Rondônia e a Bahia na produção de café Conilon. Portanto, não foi apenas o estado capixaba que sofreu com a estiagem. A expectativa, como a gente pôde ver, é de recuperação, é o que a gente aqui torce também.